Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um estudo de GDC da Igreja da Cidade. E antes de nós entrarmos no tema da semana, eu quero compartilhar contigo o devocional de hoje, segunda-feira, 6 de novembro, o poder da solitude. O texto bíblico que está em João 11, 54 diz assim: Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. A palavra solitude, ela apenas é parecida com a palavra solidão, mas nós sabemos que o significado é bem diferente. E nos dias do ministério de Jesus, nós vemos algumas vezes Jesus fazendo essa retirada, saindo do meio público, às vezes com os discípulos, aqui no caso, em solitude mesmo. Ele sai de cena, sai da agitação de Jerusalém e ele vai até o deserto e ali tem um tempo de comunhão com o Pai. As nossas vidas hoje, a maior parte do nosso tempo são em centros urbanos. Nós estamos rodeados de agitação, de multidões, de tarefas a fazeres, o que torna esse exercício um pouco mais delicado, um pouco mais difícil. É uma realidade do nosso tempo. E a gente precisa lembrar que o deserto aqui não é algo sem vida, mas é um lugar de renovo e intimidade com o Pai. A ida até o deserto faz com que as nossas necessidades de relacionamento, a nossa agitação, a correria, elas possam ser deixadas em segundo tempo para a gente poder ouvir com mais clareza a voz do Pai. Jesus retirava-se regularmente, não para ficar simplesmente sozinho, buscar a solidão, mas para exercitar a solitude. Conforme afirmou o teólogo Henry Nouwen, ele diz que a solitude é o forno da transformação. E fica aqui o desafio: qual foi a última vez que você esteve com Jesus no deserto? Talvez sua alma e seu espírito estejam precisando desse tempo no deserto com Jesus. Que essa palavra possa encontrar eco e fazer sentido para você, no seu coração. O estudo dessa semana, o nosso tema é promovendo o crescimento espiritual em minha vida. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos instrui a vivermos em unidade com Jesus e com a sua igreja, e essa unidade nos leva a crescimento, a plenitude, a uma maturidade. Eu e você, nós não chegamos ao final de uma jornada quando entregamos a nossa vida para Jesus. Na verdade, nós começamos a nossa jornada, a nossa caminhada ao lado de Cristo e com Cristo, quando isso acontece. E é justamente a partir dessa decisão, então, e nos ambientes de ajuntamento, como corpo de Cristo, que nós vamos crescer. O texto de Efésios, capítulo 4, nos versos 13 a 16, diz o seguinte: Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro, pelas ondas nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando à igreja em Éfeso, e a gente vê a importância dessa unidade do corpo de Cristo, e encontramos também aqui valiosas orientações sobre esse crescimento espiritual, que guiou e sustentou os nossos primeiros irmãos na fé e nos ensina até hoje. E eu quero te convidar para ler juntos esse mesmo texto, porém agora na versão da Mensagem, que diz o seguinte: Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos
plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Uau! Que palavra, que orientações tão importantes para esse crescimento. Sabe, o nosso crescimento espiritual, ele envolve sim passos individuais. Existem coisas que são nossas, escolhas diárias que nós fazemos, que nos conectam então com o plano e a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. No entanto, como o apóstolo Paulo afirma aqui no texto, esse corpo ele cresce e se edifica à medida em que cada um realiza a sua parte, ou seja, há um propósito maior no crescimento espiritual e existem dimensões onde isso só é possível no coletivo. E no estudo de hoje a gente vai refletir um pouco sobre essa nossa jornada de fé e o nosso impacto nos grupos da cidade e na igreja da cidade. Em primeiro lugar, para promover o crescimento espiritual em sua vida, viva uma vida devocional. Nosso primeiro ponto aqui fala sobre uma vida devocional. O texto de Mateus 6, verso 6 diz: "Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará." Jesus está nos ensinando aqui algo precioso sobre a vida devocional. Nós encontramos o Senhor mais facilmente quando nós descemos e não quando subimos. Como assim? Quando nós descemos ao nosso coração para encontrá-lo por trás da nossa humanidade, da nossa agitação. A casa do Pai é o nosso próprio coração. E esse cultivo de uma relação de intimidade com Deus através da leitura da palavra e da oração é um dos pilares da nossa vida cristã. Jesus nos ensinou a fazer isso em nosso quarto, no nosso secreto, longe das distrações. Assim como nós acabamos de ler no devocional, esse tempo de deserto, esse tempo de solitude, né? Essa vida devocional. E esse é um privilégio que nós temos, porque na antiga aliança, como nós vemos, só era possível o sacerdote acessar o lugar do Santo dos Santos uma vez por ano, né? E com todo cuidado, e é quando Cristo então cumpre a sua missão aqui nessa terra, com a sua morte de cruz, que o véu que separava esse lugar do Santo dos Santos no templo, ele é rasgado de cima a baixo, e a mensagem é: temos agora acesso direto ao Pai pelo sangue do Cordeiro. É no cultivo dessa amizade com Deus que a nossa vida se torna um caminho com Cristo e até Ele, aonde Ele está sempre à nossa espera. Apesar das nossas preocupações, nós nos aquietamos para encontrá-lo. E quando o encontramos, estamos prontos para encontrar uns aos outros. Pergunta para você: onde, quando e como tem sido o seu tempo diário, o seu tempo devocional com Deus? Porque às vezes é difícil ter um tempo com Deus. Reflita sobre isso enquanto nós avançamos para o segundo ponto. Para promover o crescimento espiritual em sua vida, discipule e seja discipulado. O texto da Grande Comissão, muito conhecido, Mateus 28, versos 19 e 20. "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A nossa vida cristã, ela faz parte de um reino, ela é coletiva. E nessa caminhada, Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância de andar com alguns, né, e andar com todos ao mesmo tempo. Como Igreja da Cidade, nós estamos no ano de fazer discípulos. 2023, o nosso tema, o ano profético, é o ano de fazer discípulos. E viver o discipulado, a vida na vida, é viver esse mandamento
de Jesus, trazendo saúde para as nossas vidas, saúde espiritual, emocional, relacional, profissional e muito mais. Saber que nós temos com quem orar, conversar sobre qualquer coisa, faz toda a diferença nessa nossa caminhada, na nossa jornada. Da mesma forma, nós não podemos reter conosco, guardar só para nós tudo aquilo que nós temos recebido. E esse é o encorajamento, é uma resposta a essa grande comissão, porque nós somos ministros do Evangelho aonde nós estivermos. Nós somos responsáveis por ensinar e repartir essa vida, tudo que nós já aprendemos. E, na verdade, muito mais do que palavras e estudos, é repartir as nossas escolhas, atitudes, é vida na vida, como nós costumamos falar, né? Para nos encorajar, para crescer espiritualmente. Os nossos GDCs são compostos por discípulos e discipuladores, todos filhos e filhas amados de Deus, mas como discípulos e discipuladores. É um ambiente onde todos são cuidados sempre, a todo tempo. E assim como o ferro afia o ferro, nós nos encorajamos, nos ajustamos e seguimos em unidade com Cristo. Pergunta de checagem para você: como você tem se envolvido com a grande comissão, sendo e fazendo discípulos? Terceiro ponto do nosso estudo: para promover o crescimento espiritual em sua vida, compartilhe o seu testemunho. Deixa eu compartilhar um outro texto muito rico da palavra, que está lá em João 4, nos últimos versos. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou 2 dias. Mais à frente diz: e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós estamos falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana naquele tanque. E ela foi muito usada para revelar, trazer a verdade de quem era Jesus com o seu testemunho. Ela não guardou para si as palavras que ela recebeu de Jesus naquele poço. Revela para a gente aqui o poder do testemunho quando nos encontramos com o Mestre. Quando nós contamos, quando nós vivemos essa mudança de vida que só Jesus pode dar, muito mais do que uma teologia bem vivida ou respostas bem construídas, nós nos tornamos provas irrefutáveis do sobrenatural poder de Deus. Quando nós repartimos o nosso antes e o depois de Jesus, nós damos às pessoas oportunidades de elas se identificarem, porque nós estamos dando algo para elas que elas conhecem, que é a nossa vida, que é a vida delas. Há uma identificação e uma conexão com o espiritual. Muitas vezes as pessoas que são próximas a nós, elas naturalmente vão perguntar: o que aconteceu com você? Você está tão diferente? Ao passo que talvez aquelas pessoas que não são tão próximas de nós, as nossas escolhas, atitudes, o jeito de viver a vida e de olhar a vida são formas incríveis que Deus nos dá para compartilhar e repartir do amor dele, o testemunho que nós temos com a nossa vida. Não se cale. Conte ao mundo sobre o seu encontro com Jesus e sobre a nova vida que você leva. Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Jesus e a escolha dessa vida abundante que não acaba nunca. 2 perguntas para você. Como foi que Jesus te encontrou? Você lembra? Quão diferente tem sido a sua vida desde então? Existe algo que você viveu com Deus que pode ajudar as pessoas e permitir que elas se conectem mais facilmente com Deus? Esse é o poder do seu testemunho. Efésios capítulo 3 diz o seguinte: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé.
E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Crescimento espiritual está afirmado na nossa vida devocional diária com o Pai e na nossa vida de compartilhar, seja com o discipulado, seja com o nosso testemunho. Lembre-se, só existe crescimento naquilo que está vivo. Só o que está vivo pode crescer. E esse nosso crescimento espiritual, ele acontece em duas esferas, em duas dimensões, tal como o formato da cruz. Ele acontece na vertical, quando nos encontramos com Deus, e ele acontece na horizontal, quando nós repartimos vida uns com os outros. Busque esse seu crescimento espiritual na intimidade com o Pai, ouvindo o coração dele, se enchendo do Espírito Santo. E prossiga nesse crescimento, sendo pleno e maduro, ao repartir a vida com seus irmãos e irmãs em Cristo, pelo exemplo dele. Que Deus te abençoe.